Giornale Giovanna Felice, edição especial. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Ótica Norberto e Consultório Essenza Odontologia Especializada. Dando sequência ao Giornale, o Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje recebe o conceituado médico cirurgião cardiovascular Dr. Jefferson Aita, com 18 anos de atuação na especialidade. Formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, com residência em Cirurgia Geral no Hospital Universitário e residência médica em Cirurgia Cardiovascular no Hospital São Lucas, em Porto Alegre. Possui curso de especialização em ultrassonografia vascular em Ribeirão Preto. Exerce suas atividades como cirurgião cardiovascular na Clínica Santé, diagnóstico e tratamento. Realiza procedimentos cirúrgicos no Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, no Hospital Unimed Santa Maria e no Hospital São Francisco. Estou honrado em recebê-lo aqui no Giornale e podermos contar com sua reputação médica. Seja muito bem-vindo ao programa, Dr. Jefferson Aita. Muito obrigado, Giovana. Gostaria de agradecer o convite para participar do teu programa, aonde já admiro bastante, né? Aonde a gente tem sempre atualizações e conhecimentos das mais diversas áreas, tanto da saúde, direito e outras áreas afins, que você transmite com tanto esmero. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado pelas suas palavras. É a nossa obrigação, enquanto veículo de comunicação, informar da melhor forma, especialmente o Bloco Saúde, que é o bloco que nós estamos tratando. Doutor, hoje vamos tratar sobre varizes, suas implicações e tratamentos. Como definir varizes e as suas causas? Bom, varizes tem por definição como são vasos superficiais, veias superficiais, que são dilatadas, tortuosas e que têm um déficit, têm uma falha no funcionamento normal delas, né? E isso faz com que elas atrapalhem, vamos dizer assim, a circulação normal, né? E causam problemas, danos para a pessoa, que pode começar com pequenos sintomas e evoluir para problemas mais graves, né? É importante lembrar que varizes, às vezes as pessoas, quando a gente conversa sobre varizes, a primeira lembrança que vem é de uma preocupação com a estética, né? Realmente. Mas é importante lembrar que varizes não é só estética, ela também é estética, né? Varizes é uma doença, é considerada uma doença crônica, ela é um problema de saúde grave, um problema de saúde pública, porque atinge boa parte da nossa população, inclusive tirando várias pessoas, né, da sua rotina habitual, do seu trabalho, por complicações em decorrência dessas varizes. Então, ela deve ser tratada como uma doença, então deve ser tratada desde o início, fazer uma prevenção para a gente ter um bom resultado. E então, doutor, ela, além do fator genético, que existe o fator genético, digamos assim que a principal causa, né, de aparecimento e de formação das varizes é a herança genética, né? Então, pessoas que têm histórico familiar de varizes, né, essas pessoas têm uma propensão, uma predisposição maior a terem varizes no decorrer da sua vida. Além da predisposição genética, que é a mais importante de todas como fatores de causa de varizes, né, nós temos outras alterações, né, que podem levar a pessoa no decorrer da vida a formar varizes. Pessoas que são sedentárias, que estão acima do peso, que têm uma alimentação muito desregrada, pessoas mulheres que usam hormônios anticoncepcionais ou terapia de reposição hormonal numa fase mais tardia da vida, né?
essas pessoas têm uma propensão maior. Pessoas que ficam muito tempo paradas numa posição só, seja sentada, seja em pé, também acaba prejudicando a bomba venosa ali de drenagem da perna, e isso também pode levar à formação de varizes. Então são vários fatores que podem levar à formação de varizes. Elas são oriundas do fator genético e temos os hábitos prejudiciais, né, que podem levar ao aparecimento. Piorar isso, né? Piorar ainda essa situação. E elas se manifestam nos membros inferiores. A gente pode ter varizes por todos os locais do corpo, né? Como eu falei, o conceito de varizes são veias superficiais que acabam se dilatando, né? E se tornando tortuosas na maioria das vezes. E isso a gente pode ter em membros superiores, enfim, tem varizes às vezes na face, né? Então em vários locais, mas o mais comum é em membros inferiores. Membros inferiores. E usar salto muito alto, né, e com frequência, e roupas apertadas, ocasionam varizes? Não, isso é um mito, né? É um mito. É um mito popular, né? Não ocasiona varizes, né? O salto alto, enfim, pode ocasionar problemas talvez ortopédicos, né? pelo uso continuado, enfim. Mas problemas circulatórios ele não vai ocasionar, tá? Eu tenho certeza que muitas das nossas telespectadoras acreditam que o salto alto, né, ocasiona varizes. Por isso é importante o seu esclarecimento. É muito comum, assim, é muito frequente na clínica, né? As pacientes chegarem com essa ideia, né? Essa indagação. Mas é somente mito. A questão de roupas apertadas também não existe nada que comprove isso, né? Claro que se a pessoa usar uma roupa que seja muito apertada e que fique desconfortável por um período de tempo muito longo, né, isso vai gerar desconforto e talvez venha a ocasionar varizes, mas não tem como a gente colocar isso como uma causa de varizes mesmo. Sim. Tá? Doutor, você comentou que o anticoncepcional é um fator desencadeante das varizes, né, em decorrência dos hormônios presentes em sua fórmula. Por isso, acredito que existe uma importância aí do acompanhamento de um especialista para orientar a paciente com segurança, para verificar qual o anticoncepcional mais adequado, né, para cada uma delas. Sim, é importante assim, o anticoncepcional, a carga hormonal extra que a paciente recebe, né, usando o anticoncepcional, isso faz para aquelas pessoas que já têm essa predisposição genética que nós falamos antes, pode fazer com que desenvolvam as varizes mais precocemente, né? A gente vê muitas meninas, às vezes, né, já adolescentes, né, e que acabam começando a ter varizes já ali com 16, 17 anos, né? Desencadeadas às vezes pelo uso da pílula, né? É sempre importante a gente transmitir esse conhecimento, essa informação para o paciente e também ter o acompanhamento do ginecologista dessa paciente, né, para a gente chegar a uma decisão do que será melhor para cada caso, né? Mas hoje os anticoncepcionais, principalmente os que têm maior porcentagem, ou que são compostos de estrogênio, né, são os que mais perigo, digamos assim, trazem para as pessoas que têm essa propensão a ter varizes. Claro, e aí elas se multiplicam, né? Aí elas vão aumentar com uma frequência maior. Dr. Jefferson Aita, no caso da pessoa perceber que está com varizes, quando ela deverá preocupar-se em tratá-las? Como saber se o caso é de tratamento clínico ou cirúrgico, por exemplo? Então, isso é importante a gente colocar, porque há um tempo atrás, né, as pessoas tinham a ideia de procurar o médico, não só das varizes, mas qualquer médico, quando começasse a ter sintomas, quando começasse a ter problemas referentes a um determinado tipo de alteração, né? As varizes, como a gente falou no início, elas a gente dá para considerar como sendo uma doença crônica, né? E como qualquer outra doença crônica, quanto mais precocemente a pessoa procurar o atendimento de um especialista, né, e ela começar a fazer um acompanhamento e, em decorrência disso, um tratamento, maior benefício essa pessoa vai ter a médio e longo prazo, né? Então, varizes, no momento que a pessoa percebeu que tem algum vasinho já dilatado ali na perna, né, o ideal é já ela procurar
um especialista para iniciar a fazer uma avaliação e fazer um acompanhamento a partir daí. Não significa que essa pessoa vai ter que fazer algum tratamento específico já desde o início, Sim. né? Mas o importante é ela começar a fazer, se fazer o diagnóstico correto e começar a fazer um acompanhamento para a gente minimizar danos, digamos assim, né? Ter um controle melhor dessa paciente e com isso a gente vai ter um resultado melhor, tanto do ponto de vista estético quanto funcional. Ótimo. E existem pacientes que sentem dores nas pernas e não desconfiam que a causa disso podem ser as varizes. Nesse sentido, a necessidade também de realizar uma avaliação periódica e isso, doutor, não se aplica somente às pessoas do sexo feminino, mas também às pessoas do sexo masculino? É importante tocar nesse assunto, né? Porque a gente pensa que varizes são só as mulheres que têm, né? Mas os homens também são bastante acometidos de varizes, ela é mais frequente realmente nas mulheres. Né? Mas os homens têm varizes e de forma, digamos assim, comum, né? Às vezes o homem tem varizes de uma forma mais grave até do que as mulheres. Talvez até pelos homens acabarem procurando mais tardiamente assim o auxílio médico, o auxílio do especialista, né? Mas o tratamento se dá da mesma forma, né? E hoje a gente tem tratamentos assim muito modernos e atuais, assim, aonde a pessoa não precisa se afastar tanto do seu ambiente de trabalho, pode continuar a sua vida cotidiana normalmente, que isso às vezes é algo que leva principalmente os homens, né, a demorar mais tempo para procurar o tratamento. Que bom. E quais os riscos, as complicações que as varizes podem ocasionar no organismo? Bom, os principais riscos, né, as principais complicações que as varizes podem trazer para as pessoas é a temida trombose, né, que todo mundo, né, hoje comenta e fala sobre isso. É um temor muito grande. Porque a trombose ela pode evoluir para uma embolia pulmonar e acaba sendo um fator de risco assim, de vida muito grande para a pessoa, né? Flebites, que é um processo inflamatório na veia, onde a pessoa vai ter bastante dor e vermelhidão no local. Tromboflebites, que é junto com essa inflamação da veia ocorrer a formação de um trombo em veias superficiais, e isso também ocasiona bastante desconforto para o paciente, né? Que seriam os mais comuns, assim, numa forma, digamos, de evolução mediana da doença, né? Sim. E pessoas que já têm varizes há muito tempo, que já têm alterações inclusive de pele, né? Que isso também pode ocasionar, as varizes podem ocasionar manchas escurecidas na pele que vão aparecendo com o decorrer da evolução da doença e vão alterando as características da pele também, fazendo com que qualquer lesão que a pessoa tenha naquele local pode acabar gerando o aparecimento de uma úlcera, de uma ferida de perna, e que isso muitas vezes leva meses, às vezes anos para conseguir cicatrizar, né? E isso ocasiona muitas vezes afastamento dessa pessoa do seu ambiente social, do seu ambiente familiar, do seu ambiente de trabalho, né? Então isso é muito importante assim a gente trabalhar precocemente para evitar esse tipo de problema. Perfeito, elas ocasionam quadros graves, né? Pelas suas considerações. Casos graves. E vale reforçar que varizes é uma doença e precisa ser tratada. E não se trata somente de aspecto estético também, como você falou, o elemento principal é o tratamento funcional, uma patologia que merece a atenção dos nossos telespectadores. Exatamente. Doutor, em relação aos tratamentos e os procedimentos existentes para combater as implicações das varizes? Bom, hoje nós temos vários tipos de tratamento para as varizes, né? Nós colocamos hoje assim o tratamento moderno de varizes, nos abriu um arsenal muito grande, né, em relação a opções de tratamento para o paciente.
Claro que cada tipo de tratamento existe uma indicação específica para cada tipo de situação, para cada tipo de varizes, enfim, né? Pormenores assim que ao avaliar o paciente nós vamos determinar quais as opções melhores. Mas hoje a gente tem desde o tratamento clínico, né, que é feito através de medicamentos para ajudar a melhorar o fluxo venoso, a aliviar a dor, aliviar o inchaço das pernas do paciente, né? Com o uso de medicamentos, com o uso das meias elásticas de compressão, com exercícios físicos direcionados para isso, né? E o tratamento diretamente relacionado às varizes, que seria o tratamento, digamos, estético, né, das varizes, que são através de procedimentos feitos na grande maioria na própria clínica, né, aonde o paciente faz o tratamento, sai da clínica já podendo voltar imediatamente às atividades dele, né. Aí nós temos a escleroterapia, que é o que popularmente o pessoal chama de secagem de varizes, né, a crioescleroterapia, a escleroterapia com laser, a escleroterapia com espuma, enfim, são vários tipos de tratamento que nós temos à disposição hoje, né, e que fazemos no dia a dia na clínica. E temos os tratamentos cirúrgicos, né, que é a cirurgia tradicional, convencional de varizes, né. Hoje nós temos a cirurgia com endolaser, que é um grande avanço que teve nos últimos anos e hoje é considerado principalmente para tratamento quando existe o acometimento das veias safenas, né. Hoje ele é tido mundialmente pelo consenso nosso mundial, é tido como o melhor tipo de tratamento para a safena doente, é o tratamento via endolaser, né, que nós temos à disposição e também praticamos no dia a dia. Existe o tratamento com a radiofrequência, né, existe o tratamento com espuma para grandes varizes, que é a espuma ampliada. Então nós temos uma gama bastante grande de tratamentos, aonde com esses tratamentos modernos hoje em dia visa principalmente a resultados melhores para o paciente, menor incidência de complicações, menor risco para o paciente, né? Um resultado mais rápido, né? Mais confortável, o paciente praticamente sem dor, tanto na vigência do tratamento quanto no pós-tratamento, né? E isso levando que a pessoa consiga voltar mais rapidamente às suas atividades do dia a dia, né? São vários pontos positivos, né? São várias formas de tratamento para as varizes, obedecendo à situação de cada paciente. Exato. E temos hoje, né, a tecnologia como uma grande aliada nos tratamentos, como bem dito por você, possibilitando novas técnicas, né, e muito mais segurança, melhores resultados e um retorno precoce do paciente, né, às suas atividades laborais, não é, doutor? Isso, exatamente. E vale salientar que você foi um dos pioneiros na região central do estado em tratamentos modernos e tecnologia avançada no combate às varizes. Parabéns. Obrigado, obrigado. A gente sempre procura estar à frente assim das informações, sempre procurando buscar o melhor para o paciente, né? Tanto em termos de resultado, né, quanto em qualidade de tratamento para a pessoa, né? E isso nos leva assim a se atualizar, né? Sempre com grandes atualizações, né? Constantemente. Tanto do ponto de vista de conhecimento, quanto também de equipamentos, né, para a gente trabalhar, e isso graças ao apoio que a gente tem de todas as instituições onde a gente trabalha e nos dá condições para isso, né? Excelente. Doutor, e qual o seu principal alerta para a população na questão da prevenção? Bom, em relação à prevenção das varizes, né, na verdade é um alerta relacionado à saúde em geral, né? Porque a pessoa, para fazer uma prevenção adequada às varizes, né, ela deve manter uma saúde boa,
né, com uma boa alimentação, com hábitos bons de vida, com uma hidratação boa, né? Muitas vezes as pessoas esquecem de tomar água durante o dia. Realmente. Né? Então manter uma hidratação. A vida está muito corrida, né? Então manter uma hidratação adequada, isso é importante, né? A atividade física é assim um fator importantíssimo em relação à nossa saúde vascular como um todo, né? Então fazer a prática diária de pelo menos 5 vezes na semana, né? Praticar atividade física, né? Que seja uma caminhada, enfim, o que quiser fazer, né? Mas que faça uma atividade física. Cuidados assim com a obesidade, né? Então tentar se manter dentro de um peso mais adequado possível para ele, que é um outro fator importante para levar ao desencadeamento das varizes, né? Em relação às mulheres, voltando à questão hormonal, né? Sempre se informar com seu ginecologista, né? Quais são as melhores opções para ela em relação a isso, né? E procurar sempre o médico ou especialista ao notar algum vasinho nas pernas, né? Para ter a informação adequada para a gente trabalhar junto nesse sentido de prevenção. Ficam aqui então no jornal suas considerações, né, para a população. Doutor, muito obrigada por poder nos contar com suas valorosas orientações. Foi muito importante aprofundar os conhecimentos sobre a sua área de atuação. Tenho certeza que foi de grande proveito para quem está assistindo o jornal, de grande proveito para a saúde e bem-estar de todos. Então foi uma grande honra recebê-lo aqui e o programa continua à sua disposição. Eu que agradeço o convite mais uma vez, né? Te parabenizo novamente pelo teu programa e pela tua pessoa, né? E vida longa ao Jornale. Muito obrigada, doutor. No último bloco do programa, vamos conversar com o músico Tom Ludwig. Volto já. Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo.